Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. A história de hoje ocorreu há alguns anos atrás, numa cidadezinha do interior. Um jovem que vivia com seus pais, era filho único e tinha de tudo. Seus pais eram ricos, tinham condições, então ele não se esforçava para trabalhar, não se preocupava com essas coisas, porque tinha tudo. Tudo caía em suas mãos, conforme seus anseios, seus desejos. O seu pai veio a falecer e posteriormente a sua mãe, deixando uma grande herança para ele. Porém, naquele período em que os pais ainda estavam vivos, ele, por não fazer nada, acabou por viciar-se em jogo e gastava muito dinheiro com isso. Ficando só e com a quantidade financeira muito grande, gastava ainda muito mais. A preocupação não era comum na sua mente, simplesmente esbanjava. Mas quando se gasta muito e não se coloca nada no local para substituir aquele valor que foi gasto, naturalmente que vai se perdendo tudo e a fortuna foi se dissipando, a tal ponto que ele ficou somente com a casa dos pais e um sofá. Tinha um amigo que era o dono do bar onde ele costumava frequentar, se preocupava muito com ele, dava conselhos, mas ele pouco se importava. Jogava e perdia muito. Até que, se vendo nessa situação, sem recursos, percebendo que iria perder o restinho da herança dos seus pais, ele fez uma prece dirigindo-se à sua mãe, rogando que ela o ajudasse, que interviesse em seu favor, que fizesse algo, que permitisse, inclusive, que ele ganhasse na loteria para recuperar algum dinheiro e voltar à vida normal. E ele prometia, inclusive, caso ele tivesse essa oportunidade, que não mais voltaria ao jogo. Como é natural, a sua mãe no mundo espiritual estava realmente preocupada com a situação do filho e apareceu para ele. Então ele repetiu o pedido que ela ajudasse a ganhar na loteria que ele prometia, que não mais voltaria à casa de jogos. Ela disse que não podia ajudá-lo, que não podia intervir na sua vida. Ele falou: só essa vez, minha mãe, me dê um número para que eu consiga um bilhete, me diga um número pelo menos. Eu não posso fazer isso, meu filho, eu não tenho autorização. Seria infringir as leis divinas. Você agiu mal, você errou e precisa arcar com as consequências do seu próprio aprendizado. Mas ele insistiu tanto, que ela então falou para ele: olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer dessa única vez. Vou te ajudar. E disse a ele que havia uma casa numa certa rua que estava abandonada, uma casa que estava em ruínas,
que ele fosse até lá. A porta estaria encostada. Que ele abrisse a porta e que olhasse na parede bem de frente à porta, que haveria lá um número, que ele anotasse, procurasse o bilhete com aquele número, que ele ganharia. Mas que ele cumprisse com a sua promessa. Caso contrário, ela não poderia mais fazer nada por ele. E ele então, pela manhã, foi até o bar onde ele costumava ir, conversar com seu amigo, e contou toda a história do sonho, dizendo que ele precisava comprar esse bilhete, precisava ir até essa casa, que não era perto, ela tinha uma certa distância, ele precisava de condução. Então, ele pediu ao companheiro que o ajudasse, que lhe emprestasse algum dinheiro para ele fazer isso. E o companheiro, desconfiado, falou: Olha, eu sinto muito, mas não posso te emprestar. Você já não tem mais nenhum recurso, não terá condições de me pagar. E eu também não acredito no seu sonho. Mas é verdade, a minha mãe apareceu para mim e disse que eu iria encontrar nesta casa o número que eu iria ganhar na loteria. E o rapaz, o dono do bar, que de alguma forma já tinha interesse na casa do jovem, falou para ele assim: Olha, sabendo que ele iria perder aquela casa mais cedo ou mais tarde, eu faço sim, eu te empresto o dinheiro, desde que você coloque a sua casa como garantia. Se você não me pagar, você terá que me dar essa casa. Uma espécie de jogo. E o rapaz, confiante no seu sonho, aceitou a proposta. Pegou o dinheiro, saiu e encontrou logo à frente um taxista, seu amigo. Então ele conversou com esse amigo, explicou o seu sonho, contou o que ele precisava fazer, deu o endereço certo da casa, mas o amigo disse: Olha, eu não posso te levar, porque eu preciso levantar algum recurso para mim, eu preciso pegar algum passageiro. E você está sem dinheiro. Embora eu tivesse pego o dinheiro com o dono do bar, não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para pagar um táxi, somente para comprar o bilhete. Mas o rapaz insistiu tanto, que ele falou: Olha, eu posso te levar até uma certa altura. Depois você se vira, vai a pé, consiga alguma carona, veja o que você pode fazer. Mas eu não posso te levar até lá porque é longe. E eu preciso pegar, como disse, um passageiro, que eu tenho que manter os recursos do meu lar. E assim ele aceitou e foi. Em determinado ponto, ele ficou no caminho e continuou a sua jornada a pé. O taxista, logo adiante, pegou uma passageira e pediu para que o levasse num certo endereço. Ele levou, chegando mais adiante, quando a passageira desceu, ele percebeu que, coincidentemente, ele estava numa rua, bem em frente à rua do endereço que o rapaz havia dito. E como todo cidadão curioso, não resistiu à tentação. Deixando a passageira, seguiu adiante, chegando na rua indicada pelo jovem. Queria ver se existia realmente aquela casa que ele havia dito. E por incrível que pareça, havia uma casa exatamente no local, com aquela descrição que o rapaz tinha dado para ele. Ele desceu do carro,
Foi até lá, empurrando a porta, percebeu que não havia número nenhum anotado na parede, conforme o rapaz havia dito. Mas sabendo que o rapaz estava a caminho, resolveu pregar-lhe uma peça. Foi até o comércio local, comprou uma tinta spray e voltou e anotou o número. De qualquer maneira, pegou o carro e foi-se embora, esperando encontrá-lo à noite para que risse bastante junto com ele. E o rapaz conseguiu finalmente chegar até o local. Abriu a porta e, olhando, viu aquele número na parede, tomou nota, providenciou o bilhete e o resultado foi que ele ganhou na loteria. E a partir de então, ele cumpriu a promessa. Não mais voltou aos jogos. Continuou com seus amigos, mas esforçou-se por mudar a sua vida, a sua condição, para a alegria da sua mãe. E assim, meus irmãos, mais uma história de aprendizado para todos nós. Os espíritos no mundo espiritual, familiares e amigos, continuam a se preocupar conosco, continuam a nos amar assim como nós os amamos, e na medida do possível fazem o que for permitido e autorizado. Nesse caso, foi um fato exclusivo. Não é permitido que o espírito haja dessa forma, mas pela necessidade, pelo merecimento da mãe do rapaz, foi autorizado que ela fizesse isso. E o outro, pensando que estava brincando, pegando a peça no amigo, acabou por fornecer o número, sendo um instrumento da mãe dele na condição de médium. Façamos, meus irmãos, todos os esforços para crescermos, para não dependermos da espiritualidade, para alcançarmos a luz com os nossos próprios esforços. Que o Senhor nos abençoe sempre, esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja.